Salve, salve pessoal, sou Rodrigo Barbati, estamos juntos aí para conversar com você sobre temas de atualidades. Lembra? Estamos falando de assuntos de política. Vamos conversar um pouquinho sobre temas de política nacional. Você recorda, é sempre interessante observar, que os avaliadores podem trabalhar também temas históricos relacionados às questões de atualidades. Como históricos, professor? É aquela coisa, está comemorando alguma coisa, 25 anos do fulano, 30 anos de tal evento. Pode cair em prova? Pode. Então o avaliador trata como um tema cotidiano, como um tema de atualidades. Até porque você faz referências e menções a esse tema quando trabalha os assuntos. É o que nós vamos fazer agora com você, mostrando aí os tópicos e temas relacionados à atualidade. Escolhemos dois assuntos que são aí temas de comemorações que foram lembrados aí no primeiro semestre de 2010. Tudo bem? Então, observando comigo esses assuntos, você vai perceber qual é o objetivo aí dessa nossa conversa. Legal? Então, no slide aqui você tem aí como referência a questão central dos temas de atualidades. Sendo assim, vamos aí dar uma observada. 10-0 para a caneta, hein, professor? O que o senhor aprontou aqui, hein? Conseguiu? Ainda não. Pananã, pananã. Vamos ver se o senhor vai. Olha, está aprendendo. Um dia o senhor chega lá. Ó, política nacional. Então, o módulo 11 aparecendo para você. Vamos dar uma olhada? 25 anos de redemocratização no Brasil? Esse é o tema? Então vamos conversar sobre ele. A questão central para nós, isso que seria interessante aí destacar, qual é o objetivo de trabalhar um tema assim? Porque entra bastante coisa, hein? Foram lembrado aqui no mês de março vários assuntos relacionados a esse tema. Você está lembrando, é aquela história, 25 anos de redemocratização, começou, o país volta ao processo normal, né, de estabilidade política, institucional. É interessante destacar esse fato, e tem personagens que podem aparecer para você nessa história. Quem são esses personagens que o avaliador poderia trabalhar? Tancredo Neves é uma figura aí extremamente lembrada nesse período. Agora, para falar do Tancredo, da sua eleição em 85, é só dar aquela lembrada. Quer dizer, vivemos um período de instabilidade com a ditadura militar, que permaneceu no poder os militares permaneceram no poder de 64 até 85, e aí, consequentemente, você tem o processo de redemocratização. É claro que ele não se inicia propriamente em 85, ele vem numa luta dos anos 70, em que alguns episódios e fatos também foram lembrados em provas recentes. Por exemplo, desde 79, que você tem aí a revogação do ato institucional número 5, a sua não renovação pelo presidente Geisel, depois você tem a lei de anistia do presidente Figueiredo, de 79, pluripartidarismo também de 79, mexer um pouquinho, mais questões históricas, não é? E aí o que acontece? Você tem aquela luta pelas diretas já entre 83 e 84, e como isso não culminou na eleição direta para presidente, a população foi mobilizada na luta para a sucessão presidencial de um presidente civil, mesmo numa eleição indireta, numa eleição no Congresso Nacional. E foi aí que a figura de Tancredo Neves e mais tarde José Sarney estiveram presentes nesse contexto. Então o avaliador tem um tema para você observar. É claro que nesse primeiro contexto as perguntas podem ser o quê? Quem é o personagem, Tancredo Neves, qual é o contexto que marca a sua, vamos dizer assim, volta ao cenário político como o líder da oposição que vai chegar ao poder. Então são algumas referências que possam ser mencionadas nesse contexto. É claro que para nós, o item interessante aqui é destacarmos não só a figura do Tancredo, mas os temas que se relacionam a isso. Então vamos observar mais alguns detalhes. Além dessa questão que estamos aí mencionando para você, vale a pena observar também um outro ponto importante. A historinha que eu falei para você da redemocratização. Quando você pensa, olha, emenda Dante de Oliveira, mudança na Constituição de 67, sufrágio universal, voto direto, que acabou sendo frustrado, rejeitado pelo Congresso. E aí, aquela figura do presidente Tancredo Neves, eleito pelo voto indireto para a presidência do país. Então, quando o avaliador trabalha o tema mesmo, ele fala, 25 anos de democratização, as perguntas tenderão a ser o quê? Históricas. Não tem jeito. Quer dizer, ao trabalhar esse tema, ele vai falar do que aconteceu lá no passado. Inclusive porque, comemora-se ou comemorou-se em abril, figura tal, relacionado ao presidente tal. Então você tem perguntas que mesmo falando do presente ou propondo essa lembrança, vão retornar o seu olhar
para o passado, não tem jeito. É óbvio que algumas organizadoras deixam isso até claro no seu edital. Você vai lembrar que a SESC-UNB, volta e meia, quando faz as suas provas, coloca lá uma palavrinha mágica, né? Eu quero temas atuais, tópicos relevantes de política, economia e suas vinculações históricas. Então já deixa para você direcionado esse processo. Então é interessante aqui destacar e observar esse tema. Tudo bem? Com essa referência, e esse é o nosso olhar, fica também um ponto interessante aqui a ser considerado. Qual seria esse? O que cabe mais falar sobre Tancredo Neves e o processo político naquele período? Então observe aqui conosco que cabe também uma questãozinha relacionada à própria eleição em si, aqueles fatos do momento, da eleição do Tancredo. Então, vamos lá. Tancredo foi eleito em janeiro de 85, certo? E é sempre lembrar que depois adoeceu e quem acabou assumindo a presidência, na verdade, foi José Sarney. O candidato derrotado foi Paulo Maluf. Então, assim, alguns personagens, tirando Tancredo que veio a falecer, que estão aí nos noticiários ainda hoje, Zé Sarney, Maluf, dessas figuras que estão presentes aí nesse contexto. Lembrando que Tancredo era o candidato do PMDB e derrotou o candidato, então, governista, entre aspas, Paulo Maluf. Tem algumas informações que complementam esse tema e são aí relevantes ou referências para esse debate. Além disso, e é interessante você destacar também, né, a própria questão política tem continuidade, que aí você lembra, janeiro Tancredo foi eleito, em março Sarney tomou posse porque Tancredo adoecera, em abril Tancredo faleceu. Então janeiro, março, abril, o nome Tancredo Neves esteve nos noticiários nesse contexto, sendo relevante essa observação para que você possa recordar esse tema. Além disso, complementando essa questão, trabalhar um pouco o processo político ainda, lembrando que Tancredo Neves, como figura, integrava a Aliança Democrática, ou o PMDB aqui, e a Frente Liberal. Frente Liberal, você vai lembrar, hoje, ela deu origem ao PFL, que mais tarde se tornou os Democratas. Então, são os DEM. Um antigo PFL e hoje Democratas. E o nosso amigo Paulo Maluf era o candidato do governo, a Arena, que virou PDS, que hoje é o Partido Progressista. Então você tem essas referências do passado e do presente em relação a esse tema. Então são alguns detalhezinhos aí que complementam as informações sobre os 25 anos da redemocratização. Tancredo Neves é o personagem central. Tivemos inclusive em Minas Gerais, o governador Aécio Neves, ex-governador, agora senador, né, você lembra disso, fez o quê? Ele fez uma missa em homenagem ao avô, e aí reuniu políticos, etc. Então várias figuras foram lembradas, então alguns temas estiveram presentes nos noticiários nesse período. Legal? Então ficam as informações, temas aí históricos, esse é um olhar, esse é um assunto que poderia estar presente. Tá bom? Qual seria o outro tema? Também mais ou menos da mesma época, em termos de datas, aí mês, né, não é ano. Um outro assunto também lembrado nesse período, os 50 anos de Brasília. Veja que curioso, você vai lembrar esse assunto. Por quê? Quando Tancredo morreu? 21 de abril. Do que? De 85. Quando Brasília foi fundada? 21 de abril de 60. São diferenças de anos, mas a data é a mesma. A morte de Tancredo, a inauguração da capital federal em 21 de abril, a própria comemoração da data de Tiradentes, que é feriado nacional, você lembra. Mas nós estamos falando aqui de Brasília, não é? Então, Brasília, inaugurada em 21 de abril, então se tornou aí a nova capital do país, com a transferência para o Planalto Central da nova capital, vindo do Rio de Janeiro. O responsável por isso, você lembra, Juscelino Kubitschek, o JK. Dentro daquele projeto dos 50 anos em 5, 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo, Juscelino Kubitschek, então, desenvolveu um grande projeto urbanístico na capital federal. Aí não tem mistério, não é? Agora, a nossa preocupação são aqueles detalhezinhos que possam ser lembrados em prova pelo avaliador. Por exemplo, por que a capital foi alterada, ou que detalhes se relacionam à história da capital federal, até que você tem um personagem que está aí até hoje, que é o arquiteto Oscar Niemeyer, que tem uma participação importante nas obras de Brasília. Então, fazer esse paralelo, acho que dá para você visualizar essas questões. Então, observe os 50 anos
de Brasília permitem também alguns temas complementares. Observe, não é? Por quê? Juscelino Kubitschek muda a capital. Primeiro, para fugir da estabilidade política do Rio de Janeiro, que era um momento complicado. Outro detalhe interessante, quem é o personagem aqui? Nós lembramos de dois, o projeto urbanístico de Lúcio Costa e o planejamento arquitetônico de Niemeyer. Isso já foi usado em prova, inclusive avaliadores já trocaram os personagens. O projeto é do Lúcio Costa e muitos dos projetos arquitetônicos, Niemeyer. Então, tomar cuidado aí com esses detalhes. Outra coisa importante, a ideia de construir a capital não é nova, ela vem desde a época do Império por questões de segurança. Então esse é um outro assunto complementar que poderia levar o avaliador a trabalhar o tema, mas com alguns cuidados, é óbvio, né? Nesse sentido, você vai observar que a preocupação é pensar em perguntas que tenham esse eixo, mais do porquê mudou a capital, falar de Brasília, de Juscelino, alguma coisa, a importância da capital federal. Então, alguns detalhezinhos aí que pudessem ser mencionados pelo avaliador. Sempre, né, fazendo essa ponte entre os temas, imaginando algum tipo de abordagem ou de pergunta que tenha esse período como referência. Então, Juscelino Kubitschek, a instabilidade no Rio de Janeiro. Esse item que foi lembrado no slide tem muito a ver com um período de golpes e instabilidade. Você vai lembrar, né, Juscelino tomou posse em 56. 2 anos antes, Vargas tinha se suicidado na presidência. Carlos Luz se afastou, Carlos Luz foi deposto, perdão. Então, assim, em 55, então você tem um período de grande instabilidade, de figuras que zanzaram pela presidência, então um período de muitas instabilidades nos anos 50, e que vai levar, por exemplo, na cabeça do presidente Juscelino, uma maneira de tirar, né, o centro político daquela encrenca e daquela pressão que era o Rio de Janeiro. Para alguns autores, isso acabou até facilitando o golpe de 64, que o presidente estava isolado em Brasília. Mas é outro departamento, né? João Goulart era outro contexto. Nós estamos falando aqui do Juscelino. E o que interessa para nós, para concluir o raciocínio, é pensar ainda alguns outros detalhes que poderiam ser mencionados pelo avaliador sobre esse tema. Então, observe. Quando você fala ainda na questão da capital, lembrar que ela estava prevista na Constituição de 1891, então é um tema que também pode ser observado. Outra questão que para nós pode interessar tem a ver com o resultado, quer dizer, Brasília, o gasto, quanto se gastou na capital federal, ninguém vai perguntar o valor, mas um ponto deve ser destacado. Estas e outras obras geraram dívidas e inflação no país, quer dizer, os 50 anos de desenvolvimento de Juscelino Kubitschek em 5 anos de governo, é interessante lembrar, promoveram e provocaram, claro, um grande endividamento e trouxeram inflação, ou seja, uma grande instabilidade econômica. Então é um outro assunto que você pode explorar de forma complementar em relação a esses temas. Então fica essa referência para você sobre os assuntos ligados aí à capital federal. Deu para dar uma olhada? Tem uma questão interessante? Então vamos observar um exemplo agora de temas e assuntos relacionados a isso. Como eu posso transformar em pergunta de prova? Vou te mostrar uma prova em 2010. Então vamos dar uma olhada aí. O que o avaliador perguntou? Veja essa prova feita pela CESP-UNB e ela perguntou: acerca da cidade de Brasília, inaugurada há 50 anos, assinale a opção correta. Seu plano urbanístico foi elaborado por Oscar Niemeyer? Não, você viu? Lembra? Lúcio Costa. Sua construção foi iniciada no segundo governo de Vargas? Não. Sua construção é de Juscelino. A transferência capital do país para o Planalto Central estava prevista na Constituição de 1891? Estava, sim, senhor. Então, você viu o exemplo ali do texto. Outro item que pode ser observado. Vamos lá? Sua construção sofreu oposição por partes militares, preocupado com a vulnerabilidade estratégica? Não, a preocupação justamente era o Rio de Janeiro. Essa é a questão. Símbolo de modernidade e otimismo com relação ao futuro do país, sua construção recebeu apoio consensual do Congresso Nacional? Você não faz uma obra desse tamanho com apoio de todo mundo, né? Muito difícil. Havia resistência dentro do próprio partido do presidente Juscelino contra a obra. É isso, pessoal. Ilustrando para você esses exemplos que possam ser úteis aí sobre o tema atualidades nesse perfil histórico, não é? Você percebeu qual foi a abordagem, qual foi o estilo do avaliador. Ele pegou aí
fatos históricos, uma prova de 2010, vou lembrar de 50 anos, ver o que o candidato sabe de história. É isso aí. Legal? Tá bom, né? Por enquanto é só, pessoal. Obrigado a todos. Até a próxima.